Olá pessoal, meu nome é Vinícius Eduardo e eu sou o criador deste canal, o podcast A Voz da Razão. Neste episódio, vamos falar sobre Israel, o chamado Estado Judeu, e tudo o que vem acontecendo naquela região do Oriente Médio. Agora, pessoal, primeiramente, existem leis que estão sendo empurradas ao redor do mundo que dizem que você não pode criticar o Estado de Israel, o Estado judeu. Porque se você criticar Israel, imediatamente isso significa que você é um racista, você é antissemita, você odeia os judeus. E para mim, pessoal, isso é pura censura e deve ser combatida. Então, mais tarde nesse episódio, a gente vai estudar um pouquinho dessa lei que vem sendo empurrada até mesmo aqui no Brasil, que foi adotada pelo Estado de São Paulo e pelo governador Tarcísio de Freitas. Agora, pessoal, vamos começar com o seguinte. Se Israel é o Estado judeu, devemos imaginar que os judeus são muito bem tratados, pois é sua nação. Agora, pessoal, parece que não é assim que está funcionando hoje em dia. Faz alguns meses que o governo de Israel está tentando fazer com que os judeus ortodoxos entrem no exército. Porém, pessoal, se você sabe um pouco sobre os judeus, eles, de acordo com sua história, receberam os 10 mandamentos de Deus através de Moisés. E nesses mandamentos, eles são proibidos de roubar, de matar, de mentir. E os judeus ortodoxos mais tradicionais se recusam a servir qualquer exército porque isso faria com que eles estivessem violando esses mandamentos. Então, pessoal, eu quero começar esse episódio mostrando para vocês um pouquinho do sofrimento dos próprios judeus dentro de Israel. Prestem atenção. עזוב אותו! הלו, הלו! עצולה! אוי, עצולה! אז גיב אותי. איזה מצלמה? אל תעשה נצלם אותו! נצלם אותו! נצלם אותו! נצלם אותו! נצלם! הלו! אל תיגע ברב!
Pois é, pessoal, essas são apenas algumas imagens que mostram o que vem acontecendo dentro da sociedade israelense e como judeus ao redor do mundo também protestam o Estado de Israel. Agora, pessoal, eu te faço uma pergunta. Se os judeus ortodoxos tradicionais, que são um povo pacífico, recebem esse tipo de repressão violenta pela polícia de Israel, imagina o que não sofrem os palestinos, que são vistos como pessoas inferiores, que não são cidadãos, que não têm direitos iguais. Então, pessoal, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, eu vou colocar aqui um vídeo do rabino Israel Feldman. Prestem atenção no que ele tem a dizer. The Zionists do not represent the Jewish people and certainly not speak in the name of the Holy Torah. The very name Israel was stolen by them. Authentic Jews around the world demand that the entire land and all rights be restored to the Palestinian people. As Jews, we say that our people would be more safe and our religion more respected under Arabs who believe in God and fear Him than under these heretics, Jews only by birth, who make war against Judaism and humanity. We pray for the speedy and peaceful dismantlement of the State of Israel, and for the time when Palestinians and Jews will once again live side by side in peace and harmony. Ultimately, we pray for the time when we will see the fulfillment of our prayers. May all people join together in one group to do the will of the Almighty wholeheartedly, with the revelation of the glory of the Almighty throughout the universe soon in our days. Amen. Pois é, pessoal, como vocês acabaram de ver, existem muitos judeus que são contra a existência do Estado de Israel, o chamado Estado judeu. Não só dizem que o Estado judeu não representa sua religião, mas como chamam esse Estado de herege, terrorista e nazista. E, pessoal, de acordo com a minha própria opinião, eu vejo Israel como um satélite dos Estados Unidos no Oriente Médio. Na minha opinião, Israel só existe e só é financiada pelos Estados Unidos para que eles possam exercer domínio na região do Oriente Médio. Agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo do atual presidente Joe Biden, na época em que ele era um senador, em 1986. Veja o que o senador Joe Biden tem a dizer sobre o investimento que os Estados Unidos faz para Israel todos os anos. Prestem atenção. The last comment I'll make, Madam President, is if we look at the Middle East, I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. Pois é, pessoal. Como vocês acabaram de ver, de acordo com o próprio Joe Biden, e isso não é nenhum segredo, se não houvesse um Estado de Israel no Oriente Médio, os Estados Unidos teriam que criar um país naquela região. Por quê? Eles visam exercer domínio político, militar
e econômico no Oriente Médio. Agora, pessoal, de acordo com um ex-oficial da CIA chamado Philip Giraldi, essa quantia que vai para Israel não é somente de 3 bilhões de dólares, é de cerca de 15 bilhões de dólares por ano, através do governo e também através de organizações de caridade e fundações tipo ONGs. Então, pessoal, o problema é muito mais profundo ainda. Não só o dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos está sendo enviado para uma nação estrangeira, mas Israel recebe esses 15 bilhões de dólares por ano, que é cerca de, na moeda atual, 90 bilhões de reais por ano. Eles pegam esse dinheiro e eles investem uma quantia, milhões, talvez até bilhões, desse dinheiro que recebem dos Estados Unidos para influenciar a política dos próprios Estados Unidos. Então, pessoal, prestem atenção. Eles recebem uma quantia de 90 bilhões de reais e pegam 1 bilhão ou mais, talvez, e compram os políticos do próprios Estados Unidos que vão continuar mandando dinheiro para Israel. Ou seja, é um ciclo absolutamente doentio de corrupção. Agora, acreditem se quiser, eu vou mostrar para vocês um vídeo do próprio Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, dizendo que, alguns anos atrás, se você falasse qualquer coisa sobre Israel, sua carreira política estava acabada. Prestem atenção. Years ago, my father was a big supporter of Jewish people and Israel. He's not Jewish. He wasn't Jewish, but he was a great friend of a lot of Jewish people. And if you say, let's say 15 years ago, maybe not even that long, anything bad about Israel or Jewish people, you were finished as a politician, right? You were finished. You wouldn't do that, Congressman. You wouldn't do it anyway, but nobody would do it. The most powerful lobby in this country, by far, was Israel and Jewish people. Today, it's almost like, what happened? What happened? What happened to Schumer? What happened to all these people? Schumer's like a Palestinian, right? Pois é, pessoal. O lobby político de Israel é o lobby mais poderoso em todos os Estados Unidos. Mas também, isso fica claro, sendo que eles recebem bilhões de dólares todos os anos e receberam centenas de bilhões de dólares nas últimas décadas. Agora, pessoal, se vocês acham que eu estou exagerando, eu quero te mostrar um dos únicos deputados do Congresso americano que tem coragem de enfrentar esse lobby. É o deputado republicano Thomas Massie, representante de Kentucky. Veja o que ele teve a dizer em uma entrevista com o jornalista Tucker Carlson. Prestem atenção. And I have Republicans who come to me and say, that's wrong what AIPAC is doing to you. Let me talk to my AIPAC person. By the way, everybody but me has an AIPAC person. What does that mean, an AIPAC person? It's like your babysitter, your AIPAC babysitter, who is always talking to you for AIPAC. They're probably a constituent in your district, but they are, firmly embedded in AIPAC. And every member has something like this? I don't know how it works on the Democrat side, but that's how it works on the Republican side. And when they come to DC, you go have lunch with them, and they've got your cell number, and you have conversations with them. So I've had that's absolutely crazy. I've had 4 members of Congress say, "I'll talk to my AIPAC person," and it's literally what we call them, my AIPAC guy. I'll talk to my AIPAC guy and see if I can get him to, dial those ads back. Why have I never heard this before? It doesn't benefit anybody. Why would they want to tell their constituents that they've basically got a buddy system with somebody who's representing a foreign country? It doesn't benefit the congressman for people to know that, so they're not going to tell you that. Have you seen any other country do anything like this? Like no. Russia obviously determines the outcome of our elections. We keep hearing that. Does anyone have a Putin guy that they talk to?
not only do they not have a Putin guy, look, they don't have a Britain guy. They don't have an Australian guy. They don't have a Germany dude. Like, it's the only country that does this, that has somebody that, like, uniformly, I guarantee there's some spreadsheet at AIPAC where where, you know, the AIPAC dude is who's matched up with the congressman is there, and then all the congressman's votes on the issue. Oh, has the congressman been to Israel? They pay for trips for congressmen and their spouses to go to Israel. I'm not the only Republican who hasn't taken the AIPAC trip to Israel, but I'm probably one of a dozen that hasn't taken that trip, and the other ones just haven't got around to it. Pois é, pessoal. Vocês conseguiram entender o porquê que o Donald Trump está tão chateado com a situação atual? Por décadas, Israel conseguiu influenciar a política americana totalmente no anonimato. Eles conseguiam colocar tanto dinheiro na política, tanto de esquerda quanto de direita, que não importava quem ganhasse o debate, eles sempre conseguiam os votos favoráveis para os seus interesses de sua nação no Oriente Médio. Tanto é, pessoal, que na página do AIPAC no X, em março deste ano, eles estavam abertamente admitindo que 100% dos candidatos apoiados pelo AIPAC foram eleitos. Ou seja, se você está do lado de Israel e se você está a serviço dessa nação estrangeira na política dos Estados Unidos, você pode ter certeza que eles vão te ajudar com milhões e milhões de dólares. Tudo o que você precisa para derrotar os outros candidatos, os seus adversários. E, pessoal, vejam bem, isso é absolutamente imoral. Talvez ainda não seja ilegal, porém, é absolutamente imoral permitir que um país estrangeiro compre os seus políticos de ambos os lados do debate, tanto da esquerda quanto da direita. E uma das primeiras pessoas que denunciou esse caso, que abriu para o público o fato do lobby israelense ser tão poderoso, foi o professor e cientista político John Mearsheimer. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma conversa entre o professor John Mearsheimer e um juiz americano chamado Andrew Napolitano. Prestem atenção o que eles têm a dizer sobre o Estado de Israel. One of the former director generals of Mossad last week called Israel, quote, a racist and violent state that cannot survive, closed quote. Do you agree? Well, it is an apartheid state. So by definition, it's a racist state. Israel is clearly an apartheid state. Despite the fact that its supporters here in the West recoil at that label. They do. I have lost friends for articulating that label. In the case of one of them, a friendship of 50 years, going back to when we were undergraduates at Princeton. Yeah, I mean, that is commonplace. Israel supporters basically like to make the argument that it's a flawed liberal democracy. In my opinion, this is not a serious argument. An apartheid state cannot be a flawed liberal democracy. An apartheid state is a racist state. And as I've said a number of times in public, there are three major reports done by three of the most prominent human rights organizations in the world. Human Rights Watch, Amnesty International, and B'Tselem, which is an Israeli human rights organization, that have all written lengthy reports that make the case in a comprehensive and compelling way that Israel is an apartheid state. And just to take this a step further, Judge, it's very important to understand that this apartheid state is executing a genocide. And at the same time, the United States is joined at the hip with Israel. We support Israel unconditionally. This is crazy from America's point of view. And in my humble opinion, it is not good for Israel for 1 second. And I think this is why a lot of people think that Israel's future is so bleak. Pois é, pessoal. De acordo com muitas pessoas, o Estado de Israel é um Estado racista e violento.
Lembrando daqueles vídeos que vimos no começo desse episódio, que Israel é violento não só com os palestinos e com os árabes, mas também com os judeus ortodoxos que ousam protestar as políticas do governo. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um vídeo de um professor israelense que ousou falar sobre o sofrimento dos palestinos. Veja o que acontece quando você usa da sua liberdade para tentar defender os palestinos dentro de Israel. Prestem atenção. Here in Israel, for generations, we kill the Palestinians. We injure the Palestinians. We have more than 1,500 Palestinians in administrative detention. We demolish their houses here in Jerusalem. We cut down their olive trees. We confiscate their property, their waters. And most Israelis expect them to accept it. And when they don't accept it, they react in violent way. They blame them, the Palestinians. For most Israelis, I mean, we hold millions of Palestinians under occupation for generations. They are deprived their basic rights. And for most Israelis, it can go on forever. Look, don't get me wrong, I'm not justifying the violence. But this is I think the realistic conclusion. How can we expect the Palestinians to live under occupation forever? Every Israeli citizen knows clearly that if you dare to show the slightest sentiment towards the people of Gaza, if you criticize killing of innocent civilians, including women and children in Gaza, you will be politically persecuted. You will go through public shaming. You will lose your job. And in my case, be put in jail. I wanted as many Israelis to know what is done on their behalf. Most Israelis don't know, because the mainstream media doesn't show what really goes on in Gaza, what we are doing in Gaza. They wished me to die, they wished my children to die, they threatened to rape my daughter. That was the kind of reactions that were against. I was called for a hearing on October 18th, and the next day I was fired. The police asked me to come over for an interrogation. The minute I walked into the police station, they cuffed my hands and legs and confiscated my phone. Then, 5 detectives escorted me to my apartment and ransacked the place upside down. They put me in solitary confinement in a cell with no windows. They took away my watch. I didn't know when it was daytime, when it was nighttime. For them, I'm Hamas supporter. They refused to enter the class. And they began a very, very violent demonstration. I was literally under siege inside the teacher's room. Dozens of students were on the windows, knocking the windows, cursing me. Pois é, pessoal. Imagina você ser preso e colocado em confinamento solitário simplesmente porque você disse que você é contra a morte de inocentes. Esse é o tipo de coisa que vem acontecendo na suposta democracia liberal de Israel, que na verdade, pessoal, é uma ditadura militar e está cada vez mais tirânica. Lembrando também, pessoal, que Israel está sendo investigado tanto pela Corte Internacional de Justiça
quanto o Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio contra o povo palestino. Então, pessoal, é muito importante que a gente analise essa nova definição do antissemitismo que vem sendo adotada por diversos países. Lembrando que Israel tem muito dinheiro para influenciar a política de outros países. E, aqui no Brasil, temos alguns políticos que são muito pró-Israel. O maior exemplo deles é o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Então, pessoal, vamos analisar ponto a ponto o que diz essa nova definição do antissemitismo. Prestem atenção. Primeiro ponto: apelar, ajudar ou justificar o assassínio ou os maus tratos a judeus em nome de uma ideologia radical ou de uma visão extremista da religião. Bem, pessoal, neste primeiro ponto eu concordo. Não se deve maltratar judeus de maneira alguma. Ponto número 2. Fazer alegações enganosas, desumanizadoras, demonizadoras ou estereotipadas sobre os judeus como tal, ou sobre o poder dos judeus como um coletivo, tais como, em particular, mas não exclusivamente, o mito de uma conspiração judaica mundial ou de os judeus controlarem os meios de comunicação social, a economia, o governo ou outras instituições societais. Pois é, pessoal. Agora a gente já começa a adentrar um território um pouco estranho. Isso me lembra uma piada de um comediante americano chamado Dave Chappelle. Ele disse o seguinte: se for um grupo de negros, é uma gangue. Se for um grupo de italianos, é uma máfia. Agora, se for um grupo de judeus, é só coincidência. E você nunca pode falar sobre isso. Essa, pessoal, é uma crítica direta ao fato de que se você tiver um grupo de judeus cometendo crimes, eles são uma classe de pessoas nos Estados Unidos tão protegida e tão privilegiada por causa do que aconteceu no Holocausto e de todos os filmes, de toda a cultura que fez com que esse povo seja um povo super protegido e, de certa forma, com razão. Se você critica um grupo de criminosos judeus, você é imediatamente chamado de racista antissemita. Isso, pessoal, é um problema seríssimo. E também, não se esqueçam, voltando para aquela alegação de que Israel usa o lobby israelense dentro dos Estados Unidos para comprar políticos tanto de esquerda quanto de direita para influenciar as eleições democráticas dos Estados Unidos, pessoal, isso não pode ser proibido. A liberdade de expressão deve nos permitir falar sobre esse tipo de atividade, independente de que seja um judeu, um branco, um negro, um indígena, um asiático, tanto faz. Crime é crime. Então, pessoal, vocês podem ver como essa nova definição do antissemitismo já começa a adentrar um território da censura. Ponto número 3. Acusar os judeus como povo de serem responsáveis por irregularidades reais ou imaginárias cometidas por um judeu ou um grupo judaico, ou até por atos cometidos por não-judeus. Bem, pessoal, eu concordo plenamente. Se você tem um judeu criminoso, o seu crime não deve ser imputado ao povo judeu como um todo. Da mesma forma que se você tem um árabe criminoso ou um muçulmano criminoso, você não pode imputar esse crime a todo o povo árabe ou a todos os muçulmanos. Isso fica claro. Ponto número 4. Negar o fato, o âmbito, os mecanismos, por exemplo, as câmaras de gás, ou o caráter intencional do genocídio do povo judeu
às mãos da Alemanha nacional-socialista e seus apoiantes e cúmplices durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Bem, pessoal, essa é uma questão muito interessante. Será que deveria ser crime negar um fato histórico? Por exemplo, se eu disser que os egípcios não construíram as pirâmides, será que eu estou cometendo um crime? Se eu disser que a Terra não é redonda, deveria isso ser um crime? Então, nessa questão de negar o Holocausto, eu pessoalmente não acredito que deveria ser criminalizado. Porém, a crítica que eu mais ouço sobre o Holocausto é a seguinte: morreram no Holocausto cerca de 6 milhões de judeus. Agora, na Segunda Guerra Mundial inteira, morreram cerca de 75 milhões de pessoas. E a crítica que eu ouço, que eu acho que é até razoável, é que como o Holocausto foi tão terrível, a vida e a história das pessoas judaicas que morreram muitas vezes são tratadas como mais importante e de mais valor do que todas as outras. Então, nesse caso, eu acho uma crítica razoável você dizer: olha, morreram muito mais pessoas em outros países que eram não judeus, mas por algum motivo a cultura fez com que o judeu e a história do Holocausto se colocassem acima de todos os outros. Então, eu creio que essa é uma crítica válida e aberta para discussão. Ponto número 5. Acusar cidadãos judeus de serem mais leais a Israel ou às alegadas prioridades dos judeus a nível mundial do que aos interesses das suas próprias nações. Bem, pessoal, essa é uma questão muito importante. O sionismo foi criado em cerca de 1897 por um homem chamado de Theodor Herzl. E o sionismo visou criar um Estado-nação para o povo judeu. Lembrando que, por milhares de anos, os judeus não tinham nada em comum um com o outro, além de sua crença religiosa e o seu estudo das escrituras sagradas. Ou seja, o judeu da Rússia, o judeu da Etiópia e o judeu da França não tinham nada em comum um com o outro. A única coisa que eles tinham em comum era seu estudo das escrituras. Eles não falavam o mesmo idioma, eles não tinham a mesma cultura e não viviam da mesma maneira. Então, o movimento sionista teve que criar não só um Estado-nação, mas uma linguagem moderna, que é o hebraico atual, o hebraico moderno que eles usam hoje, e também tiveram que estabelecer uma cultura de maneira nada orgânica. Tudo teve que ser artificialmente criado para que esse povo pudesse habitar uma nação juntos. Agora, pessoal, isso causa problemas até hoje, porque em 1948 houve a expulsão de cerca de 700 mil pessoas de suas terras. E isso não foi remediado até hoje. E, de acordo com um rabino chamado Yaakov Shapiro, ele diz o seguinte: o movimento sionista teve muita oposição de judeus porque eles disseram o seguinte: se você criar um Estado judeu, você vai fazer com que os judeus ao redor do mundo se sintam como estrangeiros em seu próprio país. Ou seja, o judeu brasileiro, ele teria que não só ser cidadão de sua pátria, do Brasil onde ele nasceu, mas ele também precisaria ser leal ao Estado de Israel, que diz ser o Estado judeu, representante do seu povo. Então, isso criou uma divisão entre aquilo que o judeu é, pois o judeu passa a ser não só um cidadão do país em que nasceu, mas ele é eternamente ligado a esse Estado supremacista que diz representar o seu povo e a sua etnia. Ponto número 6. Negar ao povo judeu o seu direito à autodeterminação, por exemplo,
afirmando que a existência do Estado de Israel é um empreendimento racista. Bem, pessoal, talvez esse seja o ponto mais hipócrita de todos. Eu já ouvi um comentador judeu chamado Ben Shapiro dizer o seguinte: nós não vamos dar o direito ao voto para os palestinos porque eles são muitos. E se eles fizerem parte da sociedade israelense, eles vão votar contra os nossos interesses e alterar a nossa sociedade e a nossa cultura. Ou seja, pessoal, o povo judeu, eles são cerca de 16 milhões de pessoas no mundo. Eles são poucos, em comparação com, vamos dizer, mais de 2 bilhões de muçulmanos, mais de 2 bilhões de cristãos. Então, pessoal, para que eles possam manter o chamado Estado judeu, um Estado supremacista, onde eles visam a supremacia do povo judeu, eles precisam excluir pessoas. Não é possível ter um Estado democrático judeu, porque uma hora ou outra os judeus vão se tornar minoria e, certamente, líderes de outras etnias serão votados para cargos como presidente ou primeiro-ministro. Então, vamos dizer que, realmente, Israel é um Estado racista, sem dúvida nenhuma. Ponto número 7. Aplicar uma dualidade de critérios requerendo um comportamento que não se espera nem exige de qualquer outra nação democrática. Bem, pessoal, como eu já disse antes, Israel é uma nação nada democrática. Estão mais para o lado de uma ditadura militar. E, como exemplo disso, podemos citar o que vem acontecendo nas prisões israelenses, aonde os detentos palestinos, em milhares, estão relatando que foram torturados, abusados, estuprados, tanto pelos homens quanto pelas mulheres, e alguns palestinos, inclusive, foram amarrados de maneira tão bruta que tiveram que amputar os seus membros por falta de circulação sanguínea. Então, pessoal, devemos sim exigir que Israel siga as leis internacionais e que não cometa esse tipo de atrocidade com o povo palestino. Ponto número 8. Utilizar símbolos ou imagens associados ao antissemitismo clássico, por exemplo, alegações de os judeus terem matado Jesus ou do libelo de sangue, para caracterizar Israel ou os israelitas. Bem, pessoal, mais uma vez estamos adentrando um território estranho da censura, uma censura religiosa. A maioria de vocês deve saber que no Novo Testamento está escrito a história de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo de Nazaré foi perseguido pelos judeus da sua época e foi assassinado pelos seus semelhantes. Essa é sua história. Agora, dizer que isso, de certa forma, é um crime contra os judeus, eu acho um pouco absurdo. Agora, pessoal, essa história do libelo de sangue é o seguinte: por muito tempo na Europa, houve boatos de que judeus faziam sacrifício de crianças para beber o seu sangue. Então, pessoal, eu não sei dizer como essa história surgiu e se de fato não houve algumas seitas que realmente faziam isso. Mas eu posso dizer o seguinte: algum tempo atrás, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fez uma entrevista com o jornalista Tucker Carlson, onde ele disse que a gangue MS-13 que dominava El Salvador é uma gangue satanista, que eles realmente sacrificam crianças e bebem o seu sangue para fazer esses rituais demoníacos, satanistas. Então, pessoal, é possível que em algum tempo, em algum lugar, tenha havido essas seitas que realmente sacrificavam crianças. Não sei se eram judeus ou não. Não sei como esses boatos e rumores se espalharam. Mas, realmente, você imputar esse tipo de preconceito contra os judeus é um problema.
Ponto número 9. Efetuar comparações entre a política israelita contemporânea e a dos nazis. Bem, pessoal, vocês provavelmente já ouviram falar sobre o diário de Anne Frank. Anne Frank foi uma menina judia que foi capturada pelos nazistas e enviada para um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Anne Frank morreu por causa de uma doença chamada de tifo, uma doença endêmica que é transmitida através de piolhos e de água contaminada com fezes. Agora, pessoal, a maioria dos judeus do Holocausto morreram nessas mesmas condições. Morreram por causa de comida contaminada, por causa de água contaminada, de doenças transmitidas e de infecções comuns. Agora, pessoal, comparem isso com o que vem acontecendo em Gaza. Hoje, temos relato de infecção de poliomielite se espalhando por toda a população, pois estão tomando água contaminada com fezes. A condição sanitária é horrível. Temos relatos de doutores dizendo que fazem amputações de membros sem anestesia, sem analgésico, sem antibiótico. Pessoas morrendo em poças de pus com infecções que poderiam ser combatidas com um simples antibiótico. Pessoal, a situação é muito drástica. Israel poderia criar uma política de evacuação dessas pessoas, especialmente as crianças, os idosos, as mulheres, para que eles possam ser tratados em outros hospitais, que eles possam ser evacuados de dentro da zona de guerra. Mas não é isso que estão fazendo. Muito pelo contrário, eles bombardeiam hospitais. Os médicos e enfermeiros, as pessoas que ajudam com ajuda humanitária são alvos do exército israelense. Então, pessoal, devemos sim comparar Israel com o Estado nazista. Ponto número 10. Considerar os judeus coletivamente responsáveis pelas ações do Estado de Israel. Bem, pessoal, realmente, os judeus ao redor do mundo não podem ser responsabilizados por aquilo que o Estado de Israel vem fazendo, pelos crimes que vem cometendo. A melhor coisa que um judeu pode fazer é denunciar os crimes de Israel, boicotar o Estado de Israel e fazer de tudo para que eles não usem o nome dos judeus para continuar cometendo seus crimes. Agora, pessoal, eu quero terminar esse vídeo lendo uma passagem da Bíblia, Gênesis 15:18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Agora, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. Essas pessoas que estão no governo de Israel jamais irão dar 1 centímetro de terra para os palestinos. De acordo com a escritura da Bíblia, eles têm direito àquela terra. E, por mais que não acreditem em Deus, irão usar essa escritura para que eles possam expandir Israel para ser um grande império dominante no Oriente Médio, do Egito até o Eufrates. E para isso, eles vão ter que tomar terras do Egito, do Sudão, do Líbano, da Síria, da Arábia Saudita, do Iraque e até mesmo da Turquia. Então, pessoal, infelizmente, tudo indica que essas pessoas que vêm governando Israel têm um plano de expandir o seu território através de uma guerra gigantesca. E essa guerra vai envolver os Estados Unidos e a União Europeia apoiando Israel até mesmo no momento que precisar usar armas nucleares contra os seus inimigos. Então, pessoal, estamos em um momento crítico da história da humanidade.
Estamos à beira de uma terceira guerra mundial e de um holocausto nuclear, que pode acabar com toda a vida em nosso planeta. Bem, pessoal, tudo indica que estamos em tempos apocalípticos, em cenários de autoritarismo, de armas nucleares, de censura, de repressão total àqueles que buscam a verdade. Então, pessoal, eu peço que vocês, por favor, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos. Eu realmente não sei se esse tipo de conteúdo vai ser permitido no YouTube, talvez até no X ou no X, mas também estamos sofrendo censura por parte do governo brasileiro. Então, pessoal, por favor, me ajudem a continuar com esse canal e comentem, façam suas críticas, me digam o que vocês acham e, por favor, compartilhem com pessoas que acham que estarão interessadas nesse assunto. Muito obrigado e até a próxima.